Fala, meus amores. Então, ó, finalmente agora nós vamos começar para valer o assunto que eu queria pegar. Esse primeiro bloco foi um bate-papo de todo o processo da língua portuguesa. E agora a gente começa o nosso assunto de classes gramaticais. Você vai observar que aqui eu preparei um material de apoio que você pode utilizar para estudar quando necessário. Então, tem todas as classes aqui e você vai ver que são 10 classes gramaticais. Só que esse material aqui, eu não vou usar como se fosse um suporte da minha aula. Isso daqui é para você estudar. Eu vou utilizar a minha linha de pensamento para você entender mais aprofundadamente como tudo funciona. Sabe por quê? Nós temos 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais. Só que na escola, a gente estudou isso de forma um pouco equivocada. Você vai lembrar que você estudou classe a classe isoladamente. Então, você estudou primeiro tudo sobre o substantivo, depois tudo sobre o adjetivo, depois tudo sobre o artigo, e lá no final, você foi estudar tudo sobre o advérbio. Porém, você não lembrava mais nada ou um monte de coisas em relação ao substantivo. E hoje eu vou mostrar como as 10 se relacionam, pois isso é importante, perceber como tudo está interligado na língua portuguesa. Então já sabemos que temos 10 classes gramaticais, só que eu vou dividi-las. Eu não vou fazer como eu fiz com a gramática, que eu dividi em 5 modalidades. Aqui é um pouco menor. Eu vou dividir as 10 classes gramaticais em 2 etapas. Nós teremos as classes variáveis e as classes invariáveis. Serão 6 classes variáveis e 4 invariáveis. E eu já peço para você olhar aqui, ó, para as minhas mãos, pois nós vamos estudar essas 6 variáveis exatamente como eu estou fazendo aqui agora, ó, uma isolada e as outras 5 conjuntamente. Já vou te adiantar quem é essa classe isolada, é o verbo. Por quê? Porque é a classe mais variável de todas, é a classe que manda em tudo, é a mais importante, logo ela é a mais difícil e precisa ser estudada sozinha. Agora, as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma vai ficar no meio mandando e as outras 4 só na sua periferia obedecendo. Vamos ver na prática como isso funciona. Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho aqui as 10 classes gramaticais para estudar. Vamos começar pelas 6 variáveis. Primeiro, vamos pegar essas 5 que trabalham num processo conjunto. Eu já vou fazer isso aqui para você observar como funciona, ó. Se você é um concurseiro iniciante, eu vou pedir para que você agora não fique anotando nada. Somente preste atenção. Eu já vou fazer os apontamentos aqui e você depois, se quiser, vai anotar também para poder massificar o conhecimento, óbvio. Pois quanto mais a gente anota um conceito, mais a gente massifica. Só que agora presta atenção. Vamos começar a nossa brincadeira. Ó. Olha aqui para o quadrinho. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável pelo nome? Responde aí agora de casa. Você com certeza vai responder que é o substantivo. E de fato é. Então, quando eu digo que o substantivo é a classe responsável pelo nome, é porque é uma classe responsável por nomear os seres e as coisas. Só que numa prova de concurso público, o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele sempre servirá como um termo determinado. E o que isso significa? Significa que ele sempre será núcleo de qualquer
estrutura nominal. Então, o substantivo ele é núcleo do sujeito, mas ele também é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do aposto, é núcleo do complemento nominal, é núcleo da adjunta nominal, ele sempre é núcleo. E isso é importante, Sidney? Por exemplo, vocês vão estudar com o Bezerra já a parte de concordância verbal e a parte de concordância nominal, que na escola, às vezes, a gente não aprende de forma tão adequada. Por exemplo, quando a gente pensa em concordância verbal, o avaliador ele te derruba por um motivo muito simples. Você gravou parte do que o professor te ensinou, ou, de fato, o professor te ensinou daquele jeito. Como é que a gente aprende a concordância verbal na escola, geralmente? Que é uma relação entre o verbo e o sujeito. Aí, o que o avaliador espertamente faz? Coloca uma frase enorme. E aí, dentro dessa frase enorme, um sujeito grande, várias palavras no plural dentro deste sujeito e deixa o verbo como? No plural. Para piorar, o avaliador que é esperto vai colocar ali uma frase que faça sentido. Então, você vai entender a ideia apresentada, ainda vai olhar tudo no plural e vai pensar, opa, está certo. Só que o verbo ele não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então, eu posso ter ali várias palavras no plural, porém, se o núcleo estiver no singular, o verbo obrigatoriamente ficará no singular. E a concordância nominal é o quê? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, olha esse quadrinho aqui de novo. Quem é o nome? É o substantivo. Então, quem está ali no entorno acompanhando são os determinantes. Então, a regra básica é o substantivo manda e o resto obedece. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar fica no feminino. Se ele estiver no masculino, quem acompanhar fica no masculino. Então, essa é a regra básica da concordância nominal. O substantivo manda e o resto obedece. Ah, mas tem casos especiais, Sidney. Tem, mas se eu entendi a base, o resto fica muito mais simples. O problema é quando eu não entendo a base. Aí sim eu vou ter dificuldade para os casos especiais. Até aí, tudo bem? Então, no futuro, você vai ter uma ideia, vai lembrar que viu esse quadrinho e vai pensar, tem a ver ali com a primeira aula. Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A próxima classe, ela indica ordem, quantidade, fração. Que cara tem aqui, meus companheiros? Aí você vai responder aí de casa, sem sombra de dúvidas, que é o numeral. Só que o numeral é galho fraco numa prova de concurso público, então não tem por que perder tempo com ele. Vamos para um outro elemento mais importante. O elemento mais importante aqui agora indica uma característica. E qual é a classe gramatical responsável pela característica? Você de casa aí com certeza respondeu adjetivo. Aí agora chegamos a um momento ímpar da aula. Se liga só. O adjetivo é uma classe que vem para te derrubar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. As bancas gostam de cobrar. Por exemplo, quando a gente pensa em tribunal de forma geral, algumas bancas trabalham sempre os tribunais. Quem geralmente mais pega um tribunal é a FCC. Mas eu tenho outras bancas que também acabam pegando tribunais, como um CESP, como uma FGV, uma VUNESP, uma FAURGS. Então, existem outras bancas. E aí, na hora que você pega o adjetivo, há algumas peculiaridades. Por exemplo, a FGV adora perguntar o que é um adjetivo de relação. Aí o aluno pensa, meu Deus do céu, o que é um adjetivo de relação? É um adjetivo que está relacionado a alguém? Na verdade, o adjetivo sempre está relacionado ao substantivo. Mas o adjetivo de relação é aquele que deriva do substantivo. Então, por exemplo, você pega a palavra petróleo. Petrolífero é um adjetivo de relação. E a banca FGV tem uma peculiaridade grande. Ela coloca primeiro o substantivo e depois o adjetivo de relação. Quando ela inverte, colocando primeiro o adjetivo e depois o substantivo, você já sabe que ali não existe a estrutura do tal adjetivo de relação
pela visão da FGV. Porque de vez em quando é meio conflituosa a apresentação. Parece que você olha e tudo que tem ali é adjetivo de relação. Tudo que tem ali é um adjetivo que derivou de um substantivo. E aí, caramba, como é que você vai matar então? Olha, ele dá uma colher de chá para a gente. Ele coloca invertido e na visão deles mostra que aquilo dali não é o tal adjetivo de relação. Então a gente começa a perceber que é um assunto louco, que não era cobrado antigamente e que surgiu ali como algo peculiar da FGV, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças e a gente consegue resolver. Agora, olha a importância do entendimento em relação à classe gramatical adjetivo. Vou fazer uma questãozinha aqui rápida com vocês. Olha, eu coloco uma estrutura assim, ó. Deixa eu colocar. O aluno, vírgula, atento, vírgula, fez um discurso. Aí, neste momento, eu destaco a palavra atento e pergunto a função sintática. Aí eu coloco assim, ó, letra A, adjunto adnominal. Letra B, predicativo do sujeito. Letra C, adjunto adverbial de modo. E letra D, aposto explicativo. Muitos candidatos já dariam mole aqui, pois responderiam de cara aposto explicativo. E não é um aposto explicativo. Por que o aluno faz isso? Porque vê o termo entre vírgulas. E na escola nós aprendemos que termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo, por exemplo. Agora, o único termo que obrigatoriamente sempre vem entre vírgulas na língua portuguesa é o vocativo, porque ele é um chamamento. Ele vem da palavra latina vocare, que significa evocar. Então, é um chamamento. E por ser um chamamento, tem que ser destacado. Tanto que se você olhar os termos da oração, você vai ver que tem os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios, e o vocativo vem como se fosse uma observação, vem como se fosse a parte, porque na verdade ele faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo, mas não tinha o que fazer com ele, então jogou como se fosse uma função sintática. Então ele sempre vem entre vírgulas. Vou mandar uma mensagem para alguém, Maria, vírgula, e aí eu vou lá e escrevo a mensagem que eu quero transmitir. Agora, o aposto pode vir entre vírgulas? Sim, quando ele de fato é um aposto explicativo, até porque todo termo na língua portuguesa explicativo vem entre vírgulas. Porém, eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto nominativo, eu tenho aposto enumerativo. Então, nem sempre ele vem entre vírgulas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, o mais importante aqui para você perceber que não é um aposto é a identificação gramatical, porque aposto é a função própria de um substantivo. E a palavra atento aqui é um adjetivo. Se é adjetivo, não tem mais como ser aposto, pois aposto é a função própria de um substantivo. Por que ali, por exemplo, não é um adjunto adverbial de modo, já que parece pra caramba com adjunto adverbial de modo? Porque gramaticalmente atento não é um advérbio. Pode ver que é uma palavra que varia. Eu posso dizer a aluna atenta. Então, não é advérbio por isso. Então, se eu já sei que aqui eu tenho um adjetivo, eu tenho que me ligar numa coisa, que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Claro, pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do sujeito, mas um predicativo do sujeito é um predicativo do objeto, mas é a função predicativo. E aí, nesse momento, a gramática apronta com o aluno, pois diz que o adjunto adnominal tem uma característica permanente e diz que o predicativo tem uma característica não permanente. Então, pede para você observar a característica deste adjetivo. Mas aí o aluno olha para a frase e pensa, meu Deus, sei lá se é característica permanente ou não permanente, tem uma forma mais simples.
Reparem na estrutura dos termos. Se é um adjunto adnominal, significa que ele está junto do nome. Então, ele estará dentro do sujeito, fazendo referência ao sujeito. Ele estará dentro do objeto, fazendo referência ao objeto. Na verdade, ele estará dentro do sujeito, fazendo referência ao núcleo do sujeito. Ele estará dentro do objeto, fazendo referência ao núcleo do objeto. Então, posso afirmar que o adjunto adnominal tem uma estrutura interna. E o predicativo, porém, terá uma estrutura externa. Agora, olha a sentença. O aluno atento fez um discurso. Aqui eu tenho o verbo. É o verbo fazer. E quem foi que fez um discurso? O aluno. Isso é o sujeito. Reparem que atento ali não está dentro do sujeito. Está fora do sujeito. Reparem que a vírgula impede que ele fique junto do nome. Então, por isso aqui, eu tenho sintaticamente um predicativo do sujeito. Isso significa que nesta frase, este aluno não é atento sempre. Ele foi atento apenas no momento em que fez o discurso. E é exatamente por isso que o candidato confunde com adjunta adverbial de modo. Mas por que não pode ser uma adjunta adverbial de modo? Porque não é um advérbio. Como é um adjetivo, só pode ser uma adjunta adnominal ou um predicativo. Como não está junto do nome, é um predicativo. Agora, e se numa prova o cara propusesse uma reescritura tirando as vírgulas? Eu teria prejuízo gramatical? Não. Porém, eu teria uma alteração de sentido. Pois ao retirar as vírgulas ali, nós passaríamos a ter tudo como sujeito. O aluno atento, tudo isso seria o sujeito e o atento estaria dentro do sujeito. E ao estar dentro do sujeito, você vai reparar que estaria junto do nome. E nesse momento, passaria a ser um adjunto adnominal. E nesse momento, passaria a ter uma característica permanente. Então, agora, este aluno não seria mais atento só na hora em que fez o discurso. Seria um atento sempre, na hora que joga bola, na hora que vê TV, na hora que namora, na hora que brinca de pique-esconde. Então, ele é um aluno atento sempre. Então, muito cuidado, principalmente com essas questões de reescrituras de frases que perguntam em relação à correção gramatical e à alteração de sentido. Então, aqui, se eu retirasse as vírgulas, prejuízo gramatical não teria, pois prejuízo gramatical fala de erro. A frase continuaria certa, porém com um sentido diferenciado. Atento entre vírgulas, predicativo do sujeito, e atento só na hora em que fez o discurso. Sem as vírgulas, o aluno atento fez um discurso. Agora, esse atento é adjunta adnominal e esse aluno é atento sempre. Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso quadrinho. Vamos falar sobre uma outra classe. Eu quero que vocês entendam que a minha ideia agora não era aprofundar a análise sintática, e sim a de classe gramatical. Vamos falar sobre um cara agora que flexiona em gênero e número. E quando eu falo em gênero e número, eu falo especificamente em masculino e feminino, singular e plural. Quem é o cara aqui? É o artigo. Agora, o artigo não faz só isso. O artigo, essa classe pequenininha, tem outras duas importantíssimas funções. Ele sozinho, no universo das 10 classes gramaticais, é capaz de modificar qualquer outra, inclusive ele próprio. Na verdade, é capaz de substantivar qualquer classe. E o artigo, sozinho, já pode entrar na seara da semântica, na seara interpretativa, pois ele me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Então, primeiro, acompanha um negocinho aqui, ó. Quando eu falo em gênero e número, eu tenho que definir os coringas. O coringa do gênero é o masculino. Por exemplo, se eu entrasse numa sala com 50 mulheres, eu diria bom dia, alunas. E se fossem 49 mulheres e um homem, eu diria bom dia, alunos. Ou seja, basta um homem para mandar em 49 mulheres. Isso na língua portuguesa. Em casa, ó, eu já sei bem como é que é. Quem manda é a mulher, essa é a verdade. Agora, na língua, o masculino vai mandar. Não é que o masculino mande, tá? Vamos deixar isso bem claro. Desde a época do latim,
o termo masculino já funcionava como neutro. Então, o masculino serve para englobar todos. Então, quando eu digo os alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva são extremamente estudiosos, eu não estou falando só do Pedro e do João. Eu também estou falando da Maria, eu também estou falando da Joana, eu também estou falando da Bruna, da Thaís, da Letícia, da Juliana e por aí vai. Porque, na verdade, eu estou falando de todos os alunos. Tranquilo? Agora, e quem é o coringa do número? É o singular. O que isso significa? Para que isso serve? Quando você ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável, você vai se apegar a isso. Se a palavra só puder ficar no masculino e só puder ficar no singular, significa que ela é invariável. A partir do momento em que eu seja capaz de jogá-la para o feminino ou que eu seja capaz de jogá-la para o plural, eu já a tornei variável. Agora, vamos pegar aqui o artigo e estudar um pouco com mais calma. Artigo. Nós temos dois tipos de artigos. Nós temos o artigo definido e nós temos o artigo indefinido. O definido, galera, ele fala de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E o artigo indefinido fala de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então, aqui, ó, fala de elemento desconhecido. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Agora, o que isso de fato significa? Vamos lá. Imagina que aqui eu tenho um aluno chamado Pedro. E o Pedro está com uma blusa preta e uma calça azul. Se o Pedro vai entrar pela primeira vez no universo do texto, pela primeira vez, foi só um panorama para você enxergar uma pessoa de blusa preta e calça azul. Se ele vai entrar pela primeira vez, ele é desconhecido. Então, vou dizer assim, ó, eu tenho um aluno que está de blusa preta. Agora, o Pedro vai entrar pela segunda vez no universo do texto. E se ele vai entrar pela segunda vez, ele já se tornou conhecido. Então, vou dizer assim, ó, o aluno que está de blusa preta também está de calça azul. Então, agora, ó, conforme ele ficou conhecido, eu coloquei o artigo definido. Enquanto era desconhecido, eu coloquei o artigo indefinido. E aí você vai falar assim para mim, poxa, Sidney, mas eu sempre falo o Sol, o mar e a Lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefini-los. Aí você vai dizer assim, então qualquer tipo de frase que se inicie precisa começar com artigo indefinido? Não. Vai depender da intencionalidade discursiva, da intenção do autor. Observe aqui. Ó. Eu coloco na frase 1 assim, ó. Um guarda multou o Rodrigo Bezerra. E na outra eu coloco assim, ó. O guarda multou o Rodrigo Bezerra. Nesse momento, um avaliador que se preze pode fazer diversas brincadeiras aqui. Ele poderia pegar essas duas sentenças e afirmar, por exemplo, que elas são idênticas morfologicamente. Poderia fazer isso? Poderia. Olha só. Artigo, artigo, substantivo, substantivo, verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, 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 não é substantivo, não é o nome do Rodrigo.
Agora aqui, ó, poderia afirmar que são idênticas sintaticamente? Poderia, ó. Sujeito, sujeito, verbo, verbo, objeto, objeto. Então, também são idênticas sintaticamente. Porém, não poderia afirmar que são idênticas semanticamente, pois semanticamente elas são completamente diferentes. Você vai perceber que na frase 1, nós colocamos o artigo indefinido. Então, este guarda da frase 1 é um guarda desconhecido. E o guarda da frase 2, ó, já que está com artigo definido, é um guarda conhecido. Mas vamos ampliar isso aqui, galera. Ó. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Até se eu estiver no meio da rua, sozinho, reclamando da vida, naquele momento tem emissor e receptor. Só que eu serei o emissor e o próprio receptor. Só que agora não, eu vou conversar com você que está em casa. Se eu disser a primeira frase, um guarda multou o Rodrigo Bezerra, eu mostro que eu não conheço o guarda e que você, receptor, também não conhece o guarda. Ah, mas e se eu conhecer, Cisne? Não tem como eu saber, pois sou eu que estou proferindo a frase. A gente até pode descobrir num outro momento do texto. Com este texto, é impossível. Então, eu não conheço e meu interlocutor também não conhece. Agora, e se eu empregar o guarda multou o Rodrigo Bezerra? Nesse momento, eu mostro que eu, emissor, conheço o guarda e detalhe, meu interlocutor também conhece. Pois se não conhecesse, ia falar assim para mim, ué, que guarda? E o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Então, o autor do texto, ele já faz essa escolha vocabular por saber a situação comunicativa. Agora, olha um desafio aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Os meninos quebraram uma janela. Aí destaco o termo os e destaco o termo uma. E pergunto qual é a classe gramatical. Aqui você tem que entender que o os pode, em provas, vir com três funções diferentes. Ele pode vir como um artigo definido, pode vir como um pronome oblíquo e pode vir como um pronome demonstrativo. E aí você vai ter que seguir uma receita de bolo. Quando o os vai ser um artigo definido? Quando estiver ligado a um substantivo. Afinal de contas, o artigo só existe para acompanhar o substantivo. Então, ali no nosso exemplo em questão, os meninos. O os está ligado a qual palavra? Está ligado à palavra meninos. Qual é a classe gramatical de meninos? Substantivo. E se está ligado a um substantivo, portanto, é um artigo que definido. E por que eu coloquei um artigo definido e não um artigo indefinido? Vamos lá. Suponhamos que você é meu vizinho e tem aquela molecada lá no nosso condomínio que sempre apronta. Aí um belo dia, no Play, você diz assim para mim, ah, sim, esses meninos vão acabar aprontando. Eu falo, ah, verdade, eles aprontam sempre. Só que a gente vai embora, cada um para o seu apartamento. Aí no dia seguinte, depois de bater um papo com o porteiro e descobrir algumas traquinagens da molecada, eu digo assim para você, aí ó, os meninos bem quebraram a janela. Por que eu coloquei um artigo definido? Porque eu estou falando de meninos conhecidos. Eu conheço, você conhece, até porque teve um papo anterior. São aqueles meninos que sempre aprontam no condomínio. Agora, se a gente não tivesse esse conhecimento daquela molecada que sempre apronta, se a gente não tivesse batido esse papo, aí o porteiro tivesse me contado que alguém quebrou uma janela, ah, foram uns meninos aí, não sei quem foi não. Eu ia chegar para você e dizer assim, aí, uns meninos do condomínio quebraram uma janela. Mas a única coisa que eu sei é que os meninos são do condomínio e não de fora.
para terem quebrado uma janela lá dentro do condomínio, já que tem segurança, esse tipo de coisa. Mas como eu não sei quais são os meninos, eu empreguei um artigo indefinido, ó, uns meninos. Agora, vamos lá, vamos voltar aqui. Quando vai ser um pronome oblíquo? Quando estiver ligado a um verbo. E por que isso? Por que tanta certeza? Quando a gente pega, por exemplo, o pronome pessoal, existe o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto se chama reto porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então esse cara sempre assume a função de sujeito. E o pronome oblíquo? Sempre a função de objeto. E o objeto ele serve para quê? Ele serve para completar o verbo. Então, obviamente, se funciona como um objeto, tem que estar ligado a um verbo. Então, vamos lá. Eu coloco a seguinte construção. Comprei-os ontem. Reparem que a frase poderia ser diferente. Se eu tivesse dito assim, ó, comprei os sapatos ontem. Aí o os estaria ligado à palavra sapatos. Sapatos funcionaria como um substantivo e o os seria um artigo definido. Porém, não foi isso que aconteceu. Muito provavelmente dentro do texto, o termo sapatos já apareceu e esse pronome agora está substituindo o termo sapatos no intuito de evitar a sua repetição. E aí você vai reparar que esse os agora está relacionado ao verbo comprar. Então, se está relacionado a um verbo, é porque funciona como um pronome oblíquo. E quando vai ser um pronome demonstrativo? Vamos lá, quando não estiver ligado a um substantivo, quando não estiver ligado a um verbo, e só para ter certeza absoluta, eu vou tentar trocar pelo termo aqueles. Então, eu coloco assim, ó, os que estudam no SERS são aprovados. Aí, aqui nesse momento, você vai perceber que esse os não está ligado a um substantivo, não está ligado a um verbo, e só para ter mais certeza ainda, dá para trocar pelo termo aqueles. Dizer aqueles que estudam no SERS são aprovados. E galera, essa é a última etapa. Eu não posso de cara tentar substituir pelo aqueles, porque aí não vai funcionar. Eu vou dizer aqueles meninos quebraram a janela, comprei aqueles ontem. Então essa é a última coisa, só para ter certeza mesmo. Porque na verdade, o certo é só procurar o substantivo. Achou um substantivo? É artigo. Não tem substantivo, mas tem verbo. Ah, então é pronome oblíquo. Ah, não tem nem substantivo nem verbo. Ah, então é pronome demonstrativo. Entendeu a pegada? Agora, e esse uma ali, galera? Qual seria a função do uma? O uma pode ter três funções sintáticas também. Ou é um artigo indefinido, ou é um numeral, ou é um pronome indefinido. O pronome indefinido, ele tem um par, ele é correlacionado. Necessariamente precisa aparecer a estrutura uma e outra, ou então a estrutura um ou uma ou outra. Vale para um também, ó. Um ou outro, um e outro. Então coloca assim, ó. Maria tem dois filhos. Duas filhas. Vou botar aqui, ó. Duas filhas. Uma é loira e a outra é morena. Neste momento, repare que eu tenho o par, uma e outra. Então, com isso, esses dois elementos são pronomes indefinidos. Agora, e se não tiver isso? Aí eu confundo entre artigo indefinido e numeral. Mas para ter certeza mesmo, quando é um numeral, eu coloco aqui, ó, as expressões só, somente e apenas. Então, se existir a possibilidade de pensar em qualquer coisa assim,
é um artigo indefinido, pois está ali para generalizar de fato. Quando não existir isso, por exemplo, se eu disser por um só segundo, esse 1 é um numeral. Em apenas 1 hora ele fez o exercício, é um numeral. Agora, se não tiver isso, muito provavelmente o 1 ou 1 vai funcionar como um artigo indefinido. Então, no exemplo aqui, ó, quando eu digo os meninos quebraram uma janela, nesse momento eu tenho aí um artigo indefinido. Pode ver que está ligado à janela, é artigo indefinido. Mas muita gente confunde com numeral. Mas qual é a diferença? É a intencionalidade. Vamos supor que eu sei quem são os meninos, mas eu não sei qual foi a janela. Então eu digo assim, ó, para você que mora no mesmo condomínio que eu, ó, os meninos quebraram uma janela qualquer. Eu não sei se foi do primeiro bloco, do segundo bloco, do quinto andar, do oitavo andar. Agora, se eu conhecesse a janela, eu colocaria um artigo definido. Eu diria, os meninos quebraram a janela do 504 no bloco 1. Até aí tudo bem, não é? Agora, e se eu colocasse, os meninos quebraram só uma janela, somente uma janela, apenas uma janela? Aí seria para mostrar que foi apenas uma janela e não 2, não 3. Por que eu faria isso? Por exemplo, você é o síndico do condomínio e eu sou o vice. Aí 5 meninos estavam envolvidos, quebraram só uma janela. Só que você resolveu aplicar uma multa de R$ 5.000 para cada menino. R$ 25.000. Aí eu vou dizer assim, poxa, os meninos quebraram só uma janela, apenas uma janela. Nesse momento eu quero minimizar o fato. Pois caramba, foi só uma janela. Por que cobrar um valor exorbitante de R$ 25.000? Então essa é a pegada. Isso tem a ver com intencionalidade discursiva. Quando a gente consegue entender esse processo todo, a gente percebe que a gente não analisa e interpreta o texto como um todo, e sim pedaço a pedaço. Galera, daqui a pouco a gente volta, porque eu já até estourei o tempo do bloco, e a gente volta para o terceiro bloco, tá? Beijão, tchau, tchau.